Gente, mais uma questão aí, agora de regra de 3. Porém, essa regra de 3 agora que nós vamos ver, nós já vimos um exemplo, né? Eu resolvi na aula passada, um exemplo da inversa. Tem um vídeo, né, que foi colocado lá no grupo lá para vocês. E eu vou fazer mais uma de inversa. Eu fiz dois de direta, né? Não, eu fiz dois vídeos, né? Um de direta e um de inversa. Direta, né? A maioria de vocês fez a atividade e a maioria, graças a Deus, entendeu a que eu quis colocar sobre a questão da direta e da inversa. Eu vou só dar uma reforçada de novo. Por que que chama de direta? Por que que chama de inversa? Resolvendo esse problema aqui. Olha, um veículo faz um determinado percurso em 60 km por hora em 30 minutos, né? Então, ó, grifa logo os sujeitos da questão. As grandezas da questão, né? O que são grandezas? São os sujeitos, né? E o que são sujeitos? São grandezas. Brincando, pessoal. Pessoal, é a parte numérica, é a parte que dá a referência, são aquelas unidades ali. Nós chamamos de grandeza o tempo, a velocidade, né? Certo? Elas podem ser diretas ou inversas, mas isso vai depender de uma para a outra, né? Não, o tempo é direto ou é inverso? Depende da situação, né? Normalmente acontece de uma coisa diminuir, você precisar de mais tempo. Ou de uma coisa aumentar e você utilizar menos tempo. Normalmente acontece de ser inverso, mas em relação a um problema e não o tempo em si. Aí você fica, mas eu ouvi, eu teve uma pessoa que comentou, que mandou uma mensagem para mim, você falou em grandeza, mas tem um negócio de grandeza escalar e vetorial. Não vamos entrar nesse ponto aí, né? Isso aí já vamos deixar mais lá para frente. Por isso que eu chamo de sujeitos. Mas esses sujeitos, pessoal, na verdade são grandezas. O livro chama de grandezas, certo? Mas enfim, vamos lá. Um veículo faz um determinado percurso a 60 km por hora em 30 minutos. Tá aqui nossos dois sujeitos, velocidade e tempo, né? Que são grandezas. Se ele aumentar o veículo, né? Se ele aumentar a sua velocidade para 80 km por hora, em quanto tempo ele fará o mesmo percurso? Beleza, né, pessoal? Então nós já identificamos aí os nossos sujeitos, né? As nossas grandezas, velocidade e tempo. Beleza. Qual é a velocidade? A 60 km por hora, ele faz um determinado percurso em tempo aqui, eu vou botar em minutos, tá? Vou botar um parêntese aqui que fica mais organizadinho, né? Tempo em minutos. Se ele aumentar a velocidade para 80 km por hora, o tempo X. Minha gente, vamos lá pela lógica, entender por que ele chama esse tipo de questão de, é um tipo de regra de 3 inversa. Vamos entender por que ele chama de inversa. Simplesmente por isso. Pessoal, se eu diminuo a velocidade do percurso, ou se eu diminuo o tempo de fazer o percurso, significa que ele estava com a velocidade maior. Se eu faço um determinado percurso em menos tempo, significa que eu estava em alta velocidade. Em alta. Diminui o tempo, aumenta a velocidade. Seu Thiago, mas se eu fizesse o contrário, se eu diminuísse a velocidade, se eu diminuo a velocidade, eu vou precisar de mais tempo. Vai ser inversa da mesma forma. Então, o que ele chama de inversa, pessoal, você tem que comparar sempre com o X da questão, né? Se eu diminuo o tempo, eu aumento a velocidade. Se tivesse outra referência, que seria uma regra de 3 composta, se eu diminuo o tempo, eu aumento a velocidade. Se eu diminuo o tempo, eu aumento ou diminuo não sei o que. Depende do outro sujeito da questão. Nosso problema aqui é uma regra de 3 simples, inversa. Tem a regra de 3 composta, que ela vai ter mais de 2 sujeitos, né? Então, quando tiver ou 2 grandezas, quando tiver mais de 2 sujeitos ou grandezas, aí a gente chama de regra de 3 composta, que a gente vai ver mais lá na frente, né? Eu acho que lá mais perto do 9º ano
Não quero mexer muito com composta agora não, porque envolve muita equação e a gente vai demandar de muito tempo e a gente não tem tanto tempo assim. Embora a gente já tenha perdido bastante. Certo? Entenderam aí? Ó? Então é o seguinte, por que chama de inversa? De novo, se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Ou seja, se eu aumento a velocidade do meu carro, eu vou chegar no meu objetivo num tempo menor. Aumenta uma coisa, se diminui a outra, ela é chamada de inversa. Se eu aumentar a velocidade e para isso eu precisar aumentar o tempo, aí vai ser um problema. Ah, todos os dois estão aumentando? Aumentou um, o outro vai aumentar? Pela lógica, vai. Então é um problema de inversa? Não, é um problema de direta. Da maneira como a gente fez na semana passada. Sim, fazendo isso daqui a gente faz do jeito que a gente viu no último vídeo. A gente vai organizar, ó. Vamos tentar botar o X aqui, mas se você quiser começar por esse, não tem problema. Vamos pegar esse daqui, ó. 30, ó, da ponta da seta para o começo. 30 está para X. 30 está para X. Assim como, igual, 80 está para 60. 80 está para 60. Eu posso usar a regra do papoca? Pode. Você pode usar a regra do papoca aí se você quiser. Porque é 0 com 0, né? Mas eu não vou usar a regra do papoca não. Eu vou multiplicar daquele jeito, certo? Teve uma galera que fez diferente aí, mas o resultado bateu. É a regra de 3, né? A multiplicação em cruz que chamam, né? Que costumam chamar. Então vamos lá, ó. Uma ponta multiplicar a outra ponta. Igual a uma ponta multiplicando a outra ponta. Então, 80 vezes x, eu gosto sempre de deixar o número que está multiplicando o x logo do lado direito, do lado esquerdo, né, do modo padrão, para já ficar mais organizadinho, não precisar passar a letra lá, vai ficar o x do outro lado, que diálogo é esse, o pessoal gosta de reclamar, né? Então, sendo que é a mesma coisa, mas enfim, evitar reclamação. 30 vezes 60, ó, 80 vezes x, ou x vezes 80, é a mesma coisa, é igual a 30 vezes 60. Fazendo essa multiplicação, o que é que o 80 está fazendo desse lado, pessoal? Ele está multiplicando o x, 80 vezes x. Se ele passar para o outro lado, ele vai passar dividindo, certo? Opa, errei aqui, né? 60. 30 vezes 60 dividido por 80 que passou dividindo. Beleza, né? Tiago, eu posso papocar esse zero aqui com esse e depois com esse? Não, não pode. Ou você cancela ele aqui, ou você cancela só esse de cima com esse de baixo. Ah, você que sabe. Você vai fazer as multiplicações aí, vai ficar exatamente 1.800 por 80. Ixi, não deu muito certo, né? 1.800 por 80, mas vamos lá. Eu sei de uma coisa, o tempo aqui tem que ser menor do que 30, né? Porque se ele aumentou a velocidade, ele vai fazer o mesmo percurso, tem que ser menor do que 30, vai dar uns, sei lá, uns 20 e poucos minutos, ou até um pouco menos, mas vamos ver aqui. Eu vou cancelar esse zero aqui com esse. Vamos ver se a gente não errou nada aqui no processo. Né? 300 vezes 6 dá 1.800, ok. Não fiz nada errado, deixa eu ver aqui se eu multipliquei, que às vezes eu confundo, mas tá ok. Então, ó, certo? Cancelei aqui, ficou 180 para 8. Vamos ver quanto é que tá 180 para 8. Lembra que a gente tá fazendo tempo, né? Mas eu vou deixar quebrado assim mesmo. Eu vou deixar aproximado, tá? Vai dar quebrado, mas eu vou dar aproximado. Tá, sinal de aproximação, né? 18 para 8. Só que tem dúvida aí na divisão aí, ó. Vai dar 2 vezes 8 dá 16, que é o mais perto, né? Se eu pegar 3 vai dar 24, passa. 8 menos 6 dá 2, o menos 1 zerou. 2 para 8 não, baixa o 0. E dá 2 de novo. Que dá 16, que sobra 4. Que 4 não dá para dividir para 8, porque ele é menor, não tem mais ninguém para baixar. Vou criar um 0. Criou 0, criou vírgula. Número que multiplica 5, que dá 8 ali, dá 40. 40, zerou. Então, 22 minutos e meio, né? 22 minutos e meio. Ok? Beleza?
Ou seja, 22 minutos e 30 segundos. É a mesma coisa. Brasil. É isso aí, galera. Valeu, falou.